Soto, em que é projetada para cima do rio, marcando uma certa presença, mas corre o risco, neste momento, o problema tem dois problemas. Este é um projeto que eu acho piada a mostrar para se perceber as dificuldades. É um projeto que está a meio, o orçamento corresponde. Eu tenho que alterar duas coisas, que é o problema da navegação. Eu tenho que, se calhar, levantar, porque isto pode concorrer em dias no voeiro do Porto, está sempre assim dizendo, e pode ser perigoso. Portanto, tem umas cotas, já tive umas reuniões com a navegação, e a outra é um problema meu, de maneira nenhuma, este sentido da amarração, uma coisa que se leva uma espécie de um braço e outro, e que pode dar origem, tenho a sensação que tem alguma analogia com o barco. Aqui é o barco, isso, de maneira nenhuma, queria que a forma correspondesse à evocação do objeto, porque é redundante. Outro projeto que trago também tem a ver com a água, e também gostei de fazer. Este não fiz ainda, está. Vamos esperar as dificuldades. Portanto, isto é uma garagem de gôndolas, é um edifício, chama-se edifício Marcello, que está metido entre dois palácios de Veneza, do Gran Canal. E o Gran Canal, vocês sabem, ou se não sabem, veem nas fotografias, é um canal onde são os palácios de prestígio. E é este edifício que é uma garagem, o anexo, e que é exatamente, também tem, acho que graça tem a ver que a Venda Alvaneta faz num sítio que eu já tive, no Arsenal, onde são os grandes países, também a terra, já estavam por aí fora, e Portugal não está. E Portugal está na garagem, está neste edifício, ainda bem, porque se destaca e tem bastante notariedade e visitar, por ser diferente, está no sítio, e tem um público completamente diferente dos arquitetos, estudantes de arquitetura, porque as pessoas vão ali, os turistas, japoneses, indianos, por aí fora, americanos e tal, e pelo facto, que não se interessa nada pela Bienal da Arquitetura, pelo facto de estar no Gran Canal, a visitam. Portanto, isto foi a imagem que me deram, é um edifício estranho, é um pouco uma espécie de uma dentadura em que um dente desapareceu e, portanto, o Gran Canal, neste sítio, devia ter outra fisionomia, e a primeira impressão em que pedi, antes de começar o trabalho, deixei um recado ao meu colaborador, a dizer, eu gostava de fazer um outdoor para aumentar a escala e repor o tal dente que falta. É evidente que esse outdoor tem a ver com esta última mensagem, com aquela imagem que é flagrante, porque temos a pequena garagem, o pequeno edifício, com aquela frase do Venturi, I'm a monument, I'm a signature. Portanto, Estados Unidos, Las Vegas, e muita construção dos Estados Unidos, tem esta imagem pós-modernista para nós, para eles é naturalíssimo e vernacular. São barracões de madeira, pré-fabricados, com a escala necessária para responder à função e ao programa, e depois tem uma sinalética de chamar a atenção, e daí levanta o outdoor. Não é muito longe das nossas igrejas barrocas. Portanto, isto foi o esquema em que eu apresentei, porque não fazer uma fachada alinhada pelo projeto, pelo alçado do edifício ao lado. Preciso fazer uma estrutura metálica, preciso de uma porta em que me abre o edifício para o cais, onde está aí a meio. Depois tinha umas alminhas e tinha a indicação do nome deste sítio, da toponímia, em que eu não podia fechar nem que ter problemas com a Igreja de Veneza, portanto também fiz um negativo, para ficar uma regra de chapas e tal. E depois comecei a fazer exceções, e depois são os esquiços em explicar, porque isto no fundo é um barroco também, no fundo a Igreja, pode ser cruz latina, cruz grega e tal. Tem o transepto, a ábside, o batistério, e precisa de uma escala adequada para isto. Mas, no entanto, a nível urbano, tem uma imagem completamente diferente e faz-se uma alçada em que se tampona e o princípio, a base da Igreja barroca é a Igreja dos Jesuítas em Roma, que tem uma escala não monumental, mas tem uma fachada completamente monumental em que ultrapassa a proporção do edifício, mas tem aquelas monstruosas ou grandíssimas, monstruosas no sentido de volutas que agarram a parte superior. Caso apresentei esta questão, havia problemas de vento, o património lá do sítio, que é o superintendente, isto precisava de uma grande estrutura por causa do vento. Caso isso não resultasse,
E então podia fazer o mesmo efeito com neons, portanto, reclame, escrever as frases com reclame. E o programa do vento já não precisava de estrutura, porque era uma estrutura ligeira, uma espécie de axion ligada ao telhado. Felizmente, em Itália e em Portugal, com algumas cunhas de amigos meus, consegui que isto fosse aprovado na véspera. Tenho a dizer que as autoridades portuguesas não fizeram absolutamente nada. Nada. O Ministério da Cultura, a Associação da Cultura, nada. Temos um projeto, foi um amigo meu, que era o que eu recorri em Veneza, que é uma pessoa importantíssima, o Balcó, que é diretor da Electa, é o presidente da faculdade, o Paulo Lancier foi lá e queria meter isto e tal. E foi assim, portanto, tudo, um amigo, gostou do projeto, penso eu, senão não fazia isso. E conseguiu-se resolver a questão da autorização. Através do Rui Furtado, que foi o engenheiro que esteve aqui há uns tempos, há 15 dias, penso eu, desenvolvemos uma estrutura triangular para ter o máximo de rigidez, que depois tinha uma espécie de braços para trás, em que a legislação de Veneza, que é uma virgem intocável, que é património, e ninguém pode tocar nas virgens, o que apetece logo. Tivemos que fazer uma estrutura à base de contrapesos. Portanto, o interior, isto é a sala do Fondaco Marchel, tem uma decâmara onde estava a estrutura que segurava o outdoor, e para trás este trabalho, como disse no princípio, mas foi desenvolvido juntamente com o Ângelo Sousa. Eu acho graça, gosto imenso do Ângelo, é meu amigo, tenho uma admiração enorme por ele, já trabalhei com ele em vários projetos, e foi pedido se eu poderia trabalhar na Bienal da Arquitetura de Veneza como artista plástico. Eu disse que não me importava nada, avancei imediatamente com dois nomes, que é o Pedro Cabrita Reis e o Ângelo. Gostava de fazer um edifício em Basileia com uma escultura do Pedro Cabrita Reis, disse, pronto, então, já estou a trabalhar com o Pedro, portanto, trabalhava com ele. O que eu acho graça é quando é a Bienal de Artes Plásticas, e vão os pintores, e estes chamam os arquitetos, os artistas que estavam sempre aprovados. Eu tenho imenso gosto, gostei imenso de trabalhar com eles. Mas éramos os únicos em que os arquitetos, se calhar, é pouco a ir à Bienal de Veneza. Convém ter um tipo para encher o olho. Não, isto é um comentário, mas é verdade. Porque as pessoas dizem assim, mas trouxeste um artista para quê? Não és artista? Não sei, eles é que acham que não. Mas eu tenho imenso gosto, porque sou antigo do Ângelo, passei uma semana. Não foi muito divertida, mas e acho que a operação ficou melhor trabalhando com ele. Mas depois, as ideias exteriores, há um avanço e depois há trabalho em comum, e depois isto começou tudo porque o Ângelo disse eu vou trabalhar com espelhos dentro do Fondaco, já tinha feito uma instalação na Alfândega do Porto, onde existe uma série de estruturas e artes, ele faz um jogo de espelhos lindíssimo, em que se transforma no edifício no infinito, mas uma coisa banalíssima, com 3 a 4 espelhos. Não é uma carga enorme. E depois combinamos, se trabalhas com espelhos, eu também vou trabalhar com espelhos, esse momento. Então tu trabalhas com o engenheiro na estrutura cá de fora, que é mais simples, e eu trabalho mais lá dentro, mas depois tens que fazer os desenhos, porque eu não sei fazer esses desenhos rigorosos e tal. E foram sábados e domingos de manhã, muito agradáveis, com o engenheiro, que é um tipo notável que se entusiasma com isso, que é o engenheiro Rui Furtado. Esta é a instalação. Não digo o Ângelo, porque eu participei nisto, e ver espelhos, também espelhos e estruturas, como é que eram feitos, em que o edifício se desmultiplica. E depois tem uma coisa que é interessantíssima, que eu não sabia. Para além da sala ser completamente deformada até ao infinito, mas deformada em diagonal, não é feito do barbeiro. A pessoa vê a cara ou dá água às pedras, aquele foco que desaparece. Tenho umas esculturas pontuadas que se vê do lado esquerdo, tem uma base de chapa, que são 2 espelhos a 90 graus. E quando uma pessoa de manhã lava os dentes por aí fora, vê-se em simetria, faz assim, e no espelho faz assim. E eu com o espelho a 90 graus, nós fazemos assim e aparece do outro lado. E portanto o título, que é muito interessante, que é Os Outros Nos Veem. Portanto, a figura que nós estamos a ver nestes espelhos a 45 graus tem que ser feita mesmo a 90 graus para não deformar, tem que estar